No vídeo de hoje eu vou te contar o caso real de uma família que decidiu fazer um tour por um local assombrado durante uma viagem de férias. O problema é que o filho adolescente do casal, que tinha o dom da mediunidade, acabou levando um demônio para dentro de casa. E depois de meses de tormento, o jovem precisou passar por um ritual de exorcismo. Esse caso aconteceu na cidade de Stockport, em Iowa, nos Estados Unidos. Stockport é uma pequena cidade agrícola, e nessa cidade morava o Nolan, um jovem de 16 anos, junto com seus pais, Jack e Dennis. Aos 6 anos de idade, o Nolan começou a ver coisas que não deveriam estar ali, como espíritos de pessoas paradas ao lado dele e também o espírito do seu avô. Nolan não havia conhecido o avô porque quando ele faleceu, o Nolan tinha apenas 1 ano, mas o Nolan sabia que era o espírito do avô dele após descrevê-lo para sua mãe, a Jack. Nolan disse que era um senhor de idade, de cabelos brancos e que não tinha o braço direito. A Jack soube na hora que o Nolan estava vendo o avô dele, no caso, o pai dela, porque ele havia perdido o braço direito quando era mais jovem numa máquina de debulhar milho enquanto trabalhava na plantação. Além do avô, o Nolan via espíritos de outras pessoas, incluindo amigos e familiares que já haviam partido. Ele também via objetos se movendo sem que ninguém os tocasse. A mãe do Nolan não se assustava com o dom do filho, até mesmo porque ela também tinha uma certa mediunidade, mas ela não conseguia ver as coisas como o Nolan, ela só conseguia sentir a energia, sentir a presença. Já o pai do Nolan, o Dennis, ele sempre foi muito cético, ele nunca acreditou nessa coisa de sobrenatural. Entretanto, algo estava prestes a acontecer que o faria mudar de opinião. A família tinha um costume de viajar todos os anos nas férias, mas dessa vez o pai do Nolan teve a brilhante ideia de levá-los para fazer um tour por uma cidade assombrada. Como eu disse antes, o pai não acreditava nessas coisas, mas ele sabia que tanto Nolan como a Jack adoravam esse tipo de coisas, então decidiu levá-los até lá. A família então viaja para Branson. Branson é uma cidade em Missouri que é famosa por ter vários locais assombrados. A cidade recebe bastante turistas que vão atrás de tour assombrados para conhecer os pontos turísticos e talvez ter uma experiência paranormal. Os responsáveis por esse tour eram o casal Melissa e Wesley Fox. Ambos trabalhavam juntos como investigadores paranormais. Na época dos fatos, os Fox estavam trabalhando há apenas 1 ano nesse ramo, ou seja, ainda eram bem novatos na área da paranormalidade. Os Fox levavam os turistas para conhecerem os locais que tinham um histórico de serem assombrados. A Melissa Fox era sensitiva, ela tinha uma certa mediunidade, e assim como o Nolan, ela conseguia ver espíritos e coisas que não eram desse mundo. E assim que eles chegam em Branson, eles fazem esse tour paranormal. E o tour começou com Wesley Fox explicando sobre o passado do local e contando sobre todos os eventos trágicos que ocorreram por lá desde o século XIX, incluindo um incêndio que destruiu metade da cidade no ano de 1912. Enquanto o tour acontece, o Nolan para de acompanhar o grupo e fica parado olhando para trás, como se estivesse vendo alguma coisa. E a Melissa percebeu que o Nolan estava petrificado olhando para algo, então ela se aproximou dele e também pôde ver que havia o espírito de uma mulher parada ali, olhando para eles. Aquele espírito desaparece e eles voltam para o tour. Oi, sinistrinhos! Antes de continuar, eu peço para que você interaja com esse vídeo, deixando aquele like e um comentário. Pode ser um emoji, um ponto de interrogação, um ponto final, qualquer coisa. Dessa forma, você está ajudando o canal a ser recomendado para mais pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. Recado dado, bora voltar para o caso. O tour continua e o grupo entra em uma casa considerada uma das mais assombradas em Branson. É dito que na década de 20 a Ku Klux Klan utilizou aquele local para fazer a impressão de diversos folhetos de incitação ao ódio. E nos anos 60, uma mulher foi assassinada pelo próprio namorado ciumento no porão daquela casa. Todas essas tragédias contribuíram para que o local se tornasse palco de diversas atividades paranormais.
Bom, o grupo sai da casa e finaliza o tour assombrado. Tudo aparentemente estava normal, e Nolan e a família retornam para casa em Stockport. Assim que eles chegam à noite, o Nolan convida sua namorada para assistir um filme de terror. Mas enquanto eles assistiam o filme, algo estranho começou a acontecer. Tanto o Nolan como a sua namorada viram vultos passando pela casa. Em determinado momento, quando eles olharam para o lado, viram uma silhueta que parecia ser de uma criança. Era algo translúcido, mas dava para ver nitidamente que era um menino. E então aquela figura desapareceu. A namorada do Nolan sabia do dom que ele tinha, sabia que ele via espíritos, mas até então ela nunca tinha visto um. Então ela ficou super apavorada, achando que aquele espírito pudesse fazer algum tipo de mal para ela. Mas o Nolan, que já estava acostumado, a tranquilizou e eles continuaram vendo o filme. Alguns dias depois, o Nolan chega em casa do treino de basquete. E quando ele passa pela porta do porão, que era o quarto dele, pois é, o porão era o quarto dele, e isso é meio que normal por lá de fazer o porão de quarto, apesar de ser um costume bem estranho para nós. Enfim, quando ele passa pela porta do porão, ele escuta algo arranhando a porta, como se quisesse sair. Ele abre a porta achando que era o seu gato que tinha ficado preso, mas quando ele abriu não tinha nada lá. Ele desce a escada para procurar o gato, mas quando ele chega lá embaixo não tem nada e nem ninguém. O Nolan não dá muita importância para aquilo e vai tomar um banho. Nesse momento ele começa a escutar um rosnado muito alto e sente uma presença. Ele então, assustado, abre a cortina do boxe, mas não havia nada. Por um breve momento ele achou que seu cachorro poderia ter entrado no banheiro, mas ele se deu conta de que ele sempre trancava a porta, então era impossível do cachorro ter entrado. Assustado, ele vai até a cozinha conversar com a mãe e fala para ela que desde que eles voltaram daquele tour em Branson, ele tá vendo e ouvindo coisas estranhas que não aconteciam antes. E a Jaque também fala que tá se sentindo estranha depois da viagem e fala que sente uma energia muito negativa pela casa, principalmente quando ela vai até o porão / quarto do Nolan. A Jaque também era sensitiva, mas o dom dela não era tão apurado quanto o do Nolan. Bom, os dias foram se passando e as coisas foram piorando para a família. O Nolan sempre viu espíritos, mas até então ele nunca havia sido machucado por um. Até aquele momento. Em uma noite, enquanto dormia, algo arranhou o braço dele. Ele acordou assustado com a dor e viu que haviam 3 marcas de garras em seu braço direito, mas não havia ninguém no seu quarto. Nolan se deu conta de que existia uma força ruim ali que estava tentando machucá-lo. Na manhã seguinte, o Nolan mostra os arranhões para a mãe e conta o que aconteceu. Mas a Jaque não deu muita importância e achou que ele mesmo tinha feito aquele machucado no braço enquanto dormia e pediu para que ele cortasse as unhas. Pois bem, o Nolan não seria o único a ser atormentado naquela casa. Nesse mesmo dia, enquanto a Jaque estava sozinha em casa, ela ouviu uma voz masculina chamar várias e várias vezes. E ao mesmo tempo ela começou a sentir uma presença, como se ela não tivesse mais sozinha naquela casa. Ela procurou pelos cômodos achando que era o Dennis que havia chegado em casa ou até mesmo o Nolan, mas não havia ninguém. Então ela percebeu que existia algo maligno naquela casa e que o Nolan estava correndo perigo, já que ele havia sido atacado. Quando o pai do Nolan chega em casa, a Jaque conta para ele sobre as vozes que ela ouviu e sobre os machucados do Nolan. Mas como ele era cético, ele disse que não deveria ser nada, que eles não deveriam se preocupar, que tudo passaria, que eles deveriam estar passando por algum momento de estresse. Só que, inesperadamente, o braço da Jaque foi arranhado enquanto eles conversavam. E aqueles arranhões eram iguais aos do Nolan. Dennis percebeu que aquilo que o Nolan e a Jaque falavam era real e que essa coisa estava machucando a sua família. Com medo, a família decide procurar por ajuda. Mas sem saber a quem recorrer, eles entram em contato com o casal Melissa e Fox, aquele do tour assombrado lá em Branson. Eles contaram sobre os arranhões, sobre as sensações, sobre as vozes, sobre os vultos, contaram tudo. E a primeira coisa que os Fox disseram para eles é que geralmente o número 3 representa algo demoníaco. E além dos arranhões no Nolan e na Jaque, haviam 3 cômodos na casa com aquelas marcas de garras. E de acordo com os Fox, o mal utiliza o 3 como uma forma de debochar da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo.
O Wesley e a Melissa ensinam a família a fazer um tipo de bênção na casa para tentar purificar o local. E realmente pareceu ter funcionado, já que a família não relatou mais nenhum tipo de atividade incomum nos próximos 3 meses. Entretanto, depois desse período, as atividades paranormais voltaram, e de forma mais intensa. Batidas, rosnados, arranhões, tudo voltou, mas não era só isso. Um dia, o Nolan estava sentado na sala estudando quando viu um garotinho entrar. De início, ele achou que fosse seu sobrinho, mas quando aquela criança se aproximou um pouco mais, ele viu que não era, então achou que fosse uma criança qualquer. Mas de repente, aquele garotinho pulou na parede e começou a engatinhar. Engatinhar mesmo na parede, como se fosse um animal. E de repente, aquele garotinho se transformou numa criatura demoníaca, bem na frente do Nolan. Aquela criatura parecia uma gárgula. Nolan não teve outra reação a não ser ficar parado, completamente imóvel e com medo daquela coisa. E depois de um momento, aquela criatura desapareceu. E o Nolan decidiu não contar para ninguém sobre o que havia acontecido. Mas a sua mãe voltou a sentir aquela sensação de que tinha algo ruim na casa, e era a mesma sensação que ela tinha antes deles fazerem a purificação. Preocupados, o Nolan e a família pedem para que a Melissa e o Fox fossem até a casa para fazer uma investigação paranormal, para tentar descobrir que tipo de entidade estava ali na casa. E a Melissa relata que assim que ela entrou na casa, ela sentiu o ar muito pesado. Era uma energia muito sombria, muito maligna, então logo de cara ela sabia que tinha algo muito errado ali naquela casa. Melissa e Wesley começaram a investigação pelo porão, que era o quarto do Nolan. Nesse porão tinha a parte principal, que era onde o Nolan fazia de quarto, tinha um banheiro e também tinha um pequeno cômodo que era uma espécie de depósito. E quando a Melissa entrou nesse depósito, ela sentiu que aquela energia maligna ficou mais intensa. E de acordo com ela, aquele era o local escolhido pela entidade para ser a base dele. Ainda durante a investigação, de acordo com a Melissa, a entidade se escondia cada vez que ela entrava em um cômodo. Para ela, era como se aquela entidade se escondesse para não ser descoberta. A Melissa então decide sair da casa para ir investigar o quintal. Enquanto ela caminhava, ela viu uma árvore e começou a sentir algo estranho. E quando ela olhou para cima daquela árvore, ela viu aquela mesma criatura demoníaca que o Nolan tinha visto. Só que até então o Nolan não tinha falado para ninguém. Assustada, Melissa volta correndo para dentro de casa e conta o que tinha acabado de ver. E o Nolan diz para ela que tinha visto essa mesma criatura alguns dias antes. Tanto a Melissa quanto o Nolan descreveram exatamente a mesma figura. Era uma criatura grande, escura, com dentes enormes e afiados e garras. Só que para o Nolan, aquela criatura primeiro aparecia em forma de um menino, depois se transformava em uma gárgula. Mas para Melissa não, quando ela viu a criatura, ela só viu a forma demoníaca. A criatura não se apresentou para ela em forma de criança, assim como tinha feito para o Nolan. A única explicação para essas coisas estarem acontecendo com a família era de que durante o tour naquela casa assombrada lá em Branson, algum demônio se aproveitou do Nolan, que tinha um corpo aberto para o mundo espiritual. Era como se aquele demônio tivesse pegado uma carona. E esse demônio agora estava assombrando a família. Na manhã seguinte, o Wesley e a Melissa fazem novamente uma purificação na casa. Dessa vez eles fazem algo mais forte para tentar ajudar a família, na esperança de que aquele tal demônio fosse embora de uma vez por todas. E sim, quando eles finalizaram o ritual, tudo parecia ter ficado bem, a casa parecia que estava mais leve e as coisas até então estavam mais tranquilas. Mas a paz durou por pouco tempo. A Jaque, mãe do Nolan, começou a notar que haviam vários hematomas estranhos surgindo no corpo do filho, além do seu comportamento que havia mudado completamente. O Nolan deixou de ser um jovem calmo e tranquilo e se tornou uma pessoa mal-humorada que se irritava com muita facilidade. Nolan também se afastou de todos os amigos e familiares, incluindo sua namorada. Em uma determinada noite, o Nolan sonhou que ele estava dentro daquele depósito no porão e ele se via no chão, sem vida e com muito sangue ao seu redor.
E nesse pesadelo ele viu o tal demônio que parecia uma gárgula, e essa entidade ordenava que ele tirasse a própria vida. Nolan passou a ter esse pesadelo todas as noites, e isso não acontecia só no pesadelo. Enquanto ele estava acordado, ele ouvia a voz daquele demônio dizendo que ele tinha que se matar. E todo esse tormento fez com que o Nolan entrasse em um estado de depressão. Ele ficou tão perturbado que evitava dormir à noite com medo de ter aquele pesadelo. Os pais do Nolan, vendo que ele não estava nada bem, se sentaram para conversar com Nolan e ele abriu o jogo. Ele contou para os pais sobre os pesadelos que estava tendo todas as noites e daquela voz demoníaca que ficava mandando-o tirar a própria vida. E o Nolan disse que ele não aguentava mais, que ele só queria uma forma de acabar com todo aquele sofrimento. A Jack e o Dennis, preocupados que o Nolan pudesse fazer algo contra a própria vida, entraram em contato novamente com o casal Fox para pedir ajuda. E depois de ouvirem o que o Nolan estava passando, os Foxes aconselharam a família a procurar um exorcismo, já que tudo indicava que aquele demônio estava ligado ao Nolan e não à casa. E assim a família fez. A família do Nolan pediu ajuda a um ministro ordenado e demonologista chamado Joey. O Joey preparou todo o ritual de exorcismo, mas antes de iniciar, ele decidiu batizar o Nolan, que não era batizado. E depois do batismo, foi iniciado o ritual de exorcismo. E assim que o exorcismo começou, o demônio que estava em Nolan ficou totalmente enfurecido. A aparência e a voz do Nolan mudaram. Depois de muito esforço, o demônio revelou o seu nome, e o ministro finalmente conseguiu finalizar o exorcismo. Depois do exorcismo, Nolan despertou, mas estranhamente ele não se lembrava de nada do que havia acontecido. Felizmente, o exorcismo deu certo e nem o Nolan nem a sua família voltaram a ser atormentados por aquela entidade. E o pai do Nolan, que era super cético, depois de toda essa experiência, passou a acreditar no sobrenatural. Mesmo depois do exorcismo, Nolan continuou com o seu dom de ver espíritos e já ajudou diversos investigadores paranormais em suas investigações. Esse caso sobrenatural foi contado na série Assombrações e eu achei muito interessante e decidi trazer para vocês. Me conta aí nos comentários o que você achou desse caso, verifique se já deixou o like, se inscreveu no canal, aproveita, deixa o comentário aí, pode ser um emoji, qualquer coisa, só para ajudar no engajamento. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.